Números, capítulo 21, do verso 10 até o verso 20. Isso aqui faz parte daquela jornada de Israel pelo deserto, que durou 40 anos. Eles já estão agora chegando cada vez mais perto da terra de Canaã, que veio a se tornar a terra de Israel, e os problemas não cessam. Miriam tinha morrido, e no capítulo 20 se diz que Moisés tinha caído em tentação por causa da água. Água é sempre um problema no deserto, e de vez em quando não havia água, e eles esperavam que Moisés fosse o provedor de água para eles, através de uma mediação de Moisés em relação a Deus. E quando eles chegaram em Meribá, outra vez não havia água, e eles reclamaram de Moisés e de Arão, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais, e porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber. E aí Moisés buscou a Deus, e o Senhor disse a Moisés: toma tua vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, do povo, falai a rocha, falai a rocha, falai a rocha, e ela dará água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Só que Moisés, ao invés de falar a rocha, há um salmo, o Salmo 106, verso 33, nos diz que Moisés agiu muito precipitadamente, porque o coração dele estava tomado de ira e de zanga e de mau humor, e ao invés de fazer o que Deus disse, que foi apenas fala a rocha e ela dará água, Moisés levantou a mão, pegou da sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a vara. E ainda assim, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, saíram muitas águas da rocha, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E aí Moisés vê a terra de cima das montanhas de Moabe, mas nela não penetra. É um encargo que é transferido para Josué, que faz o povo entrar na terra de Canaã, que veio a ser chamada de terra de Israel. Nesse processo morre Arão. Eles lutam algumas guerras, sucumbem em alguns pecados, experimentam algumas situações de destruição contra eles mesmos. Praticamente é um passo de vitória, um passo de derrota, um passo de vitória, um passo de derrota. A jornada desse pessoal entrando na direção da terra que o Senhor lhes prometera. E aqui, como eu disse, eles se avizinham já do final da jornada. E não esqueçam, o episódio da água em relação a Moisés tinha marcado a vida de Moisés definitivamente algum tempo antes. E falta água outra vez. Capítulo 21, verso 10. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Jeabarim, no deserto que está defronte de Moabe para o nascente. Dali partiram
e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque Arnon é fronteira de Moabe, entre Moabe e o território dos amorreus na antiguidade. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufá e os vales de Arnon e os declives dos vales, que se inclina para a sede de Ar e se encosta aos termos de Moabe. Isso lido aqui em português não faz nenhum sentido, nem em português e nem para quem não conhece a geografia. Mas em hebraico, vale dizer a vocês, equivale a uma poesia, o que aqui está dito. Dali partiram para Beer, que para nós aqui parece apenas um nome de um lugar, mas Beer, em hebraico, significa poço. Partiram para um poço. Este é o poço que passou a ter esse nome, mas não existiram. Eles andaram na direção de um lugar que passou depois a ganhar esse nome. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou o povo este cântico naquele lugar aonde não havia água, só havia a projeção da expectativa de um poço. Então cantou Israel este canto: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Também em português não é bonito, em hebraico é pura poesia, com rima. Brota, ó poço, e entoai-lhe cânticos, brota, ó poço, e entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro dos seus bordões. Tudo isso rimado no hebraico. Era uma canção bonita. Do deserto partiram para Mataná, e de Mataná para Nailiel, e de Nailiel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, o Pisgá, que de fato não é um nome, é o ponto mais alto de qualquer lugar em hebraico, se chama Pisgá. Foram em Moabe para o ponto mais alto que olha para o deserto. E aí a vida prossegue, eles enfrentam o rei de Esbom e vencem Og, rei de Bazã, que era um dos remanescentes dos Refaíns, filhos dos Nefilins. Era um gigante que dormia numa cama de ferro de 5,20 metros por 2,80 de largura. Enfim, até que eles entram na terra. Mas o que eu quero conversar com vocês é sobre a peculiaridade dessa solução de água que Deus trouxe para o povo de Israel nesse momento da jornada e da caminhada deles. Porque Moisés é um ser marcado pela sina da água. O nome dele, Moisés, já significa isso, tirado das águas. Então ele já carrega essa dor de nascimento, esse problema com água. Quase morre nas águas, puseram um cestinho nas águas. Depois, quando ele é tirado das águas, ele ganha esse nome. O nome dele era Tirado das Águas. Como vai? Como é o seu nome? Tirado das Águas. Tirado das Águas. Tirado das Águas. É o nome do cara, Tirado das Águas. E tudo na vida adulta dele, nessa caminhada de 40 anos com o povo de Israel, teve a ver com água. Começa tendo que ferir o rio Nilo, as águas do rio, que se tornaram em sangue. Depois tem que abrir as águas do Mar Vermelho. Aí lá vai ele. Aí problemas com água, com sede. O cara poderia ser presidente da CAESB, tranquilamente, porque tinha solução para a água à beça, o Moisés. Nesse tempo de seca aqui em Brasília ia ser uma maravilha.
Aí lá vai o povo a Moisés: escuta, Moisés, você foi tirado das águas, então você entende de água. Já fez a água do Nilo virar sangue, já abriu as águas do Mar Vermelho, agora a gente está com sede, cadê a água, Moisés? Aí Moisés: água, água aqui, água ali, vai água, água. Moisés, cadê a água, Moisés? E de tanto que pediram por água e reclamaram por outras coisas, esse homem, em relação a quem todas as vezes que lhe chamavam pelo nome, ele ouvia o nome de água, ele já estava que não aguentava, velho, chegando perto dos 120 anos, quando mais uma vez disseram: ô da água, cadê a água? Aí o Senhor disse: Moisés, fala, rocha, Moisés, e ela vai te dar água, fala. E o Moisés, ao invés de falar, pegou a vara dele e partiu para as cabeças. E, tá, vocês querem água? E bah, e bah, e a água já. Aí o Moisés quase que pega a vara dele e se enfia em mais alguém, mas ele foi embora fulo, deixou a água jorrando lá. Aí o Senhor o chamou e disse: Moisés, olha, porque tu agiste assim, aleivosa, precipitada, iradamente, não honraste o meu nome, não me deste glória, tu não entrarás nessa terra que eu estou dando a este povo, onde teria mais uma fronteira de água, que era aquela do Jordão, que foi Josué quem atravessou já a pé enxuto, posteriormente com a arca do Senhor e as trombetas cantando adiante do povo. Mas antes que isso tudo acontecesse, que esse desfecho final da vida de Moisés viesse a se dar, com ele morrendo diante de Deus lá em Pisgá, lá no monte mais alto das montanhas de Moabe, tendo o Senhor mesmo sepultado. Antes que isso acontecesse, houve este episódio que a gente leu aqui, depois de Meribá. Moisés estava traumatizado com essa história de água. Aí lá vem o povo de novo dizendo: não tem água, Moisés. Aí o Senhor disse: Moisés, eu vou te tirar a sina da água. Você só reúne o povo, mas você não vai mais resolver problema de água para ninguém, não. Eu acho de uma delicadeza tão extraordinária que seja depois desse tropeção final de Moisés, na sina prevalente da sua história, que tinha a ver com água, desde o seu nascimento ele é um cara que viaja nas águas, é chamado por um nome de água, é um solucionador de problemas de água no deserto, e sucumbe à tentação da água, e vem essa palavra de Deus que diz a ele: por causa disso tu não entrarás na terra, apenas a verás de longe. Aí surge um problema com água e a delicadeza divina diz: Moisés, você está livre desse mal. Agora tu vais ensinar o povo a que eles próprios lidem com o problema da água eles mesmos. Reúne o povo. Tu não vais ser mais o mediador da água. Porque mesmo um indivíduo que carregue a consciência de um Moisés, corre o risco de ficar tão acossado, tão oprimido, tão pressionado por demandas tão exigentes e tão extravagantes e tão contínuas e tão desumanas e tão imponderadas e tão ferinas, que a pessoa perca a sobriedade, como foi com ele. E aí vem agora essa delicadeza divina que diz: tu vais ser levado e eles vão continuar. E antes que tu partas, tu mesmo verás com os teus olhos como eles vão ter que aprender a lidar com o problema da água, de modo que apenas reúne o povo. E Moisés os reuniu e os ajuntou. E eles ficaram esperando uma providência de Moisés.
aquela famosa vara. Feriram o Nilo, abriram o Mar Vermelho, fizeram tantos outros sinais e prodígios no curso daquele período. Agora a vara está quietinha ao lado de Moisés, e Moisés calado, olhando para eles, e a voz de Deus no coração de Moisés apenas diz o seguinte: reúne o povo, e à frente do povo põe os príncipes das tribos de Israel, todos os príncipes, todos os líderes, e manda que eles cantem olhando para o chão, que eles façam uma poesia à terra, que eles façam uma poesia à aridez, que eles façam uma poesia à secura, que eles componham um cântico à poeira, que eles façam brotar do coração deles um manancial poético e de louvor, com rima e com gratidão, e que eles cantem aos céus olhando para o chão, e que entoem um cântico que diga: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. E o cântico dessa canção prosseguia ainda num outro verso que dizia: poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro dos seus bordões. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro dos seus bordões. Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. E Moisés quieto, segurando a sua vara, assistindo aquela multidão, com os príncipes em círculo bem adiante do nada, da poeira do deserto, de coisa alguma, apenas cantando aos céus e fazendo poesia para o chão, e dizendo: brota ao poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com os cetros dos seus bordões. Brota ao poço e entoai-lhe cânticos. E enquanto eles assim faziam, as águas começaram a brotar. Daí o lugar se chamar Beer, que significa poço. O nome do poço passou a se chamar Poço. Poço. Não é poço de Mabatá, de Manatá. Como é o nome do lugar? Poço. Porque o que aconteceu ali foi um poço que brotou do nada, evocado pelo louvor, pela poesia, pelo cântico, pela gratidão. E essa era uma das últimas lições de Deus a Moisés e de Moisés ao povo, antes que Moisés mesmo se retirasse, porque essa é uma das últimas lições da consciência humana no deserto dessa existência. Há tempos que a gente precisa de alguém que fira águas e nos traga livramentos, que abra mares e nos ajude a passar, que ore e Deus faça vir provimentos, codornizes, livramentos e manais, que indique caminhos, que mostre soluções, mas até esse que seja o mediador de tantas coisas importantes da graça de Deus na vida do povo, é só um ser humano, tem o seu limite, carrega nas soluções que traz a sua própria tentação e a sua própria sina, carrega na graça que produz a sua própria fragilidade. Na mesma medida em que ele é instrumento
das águas, ele é tentado por elas. Na mesma perspectiva em que ele traz soluções pelas águas, ele traz complicações pessoais pelo cansaço de trazer água, mas ele mesmo não ter jamais a sua sede dessedentada pelo descanso. E na sua canseira ele tropeça nas soluções que traz. Isso do ponto de vista de Moisés. E do ponto de vista do povo, chega a hora em que cada um tem que aprender a fazer evocações ao chão do deserto, com o coração nos céus e os olhos no chão. Tem que aprender a desenvolver a inspiração que não depende de ninguém nem de um terceiro, que é o crescimento da consciência individual e coletiva, e que tem que chegar nesse nível capaz de aprender a fazer poços no deserto e a fazer sem que os batize com nome especial, e a fazer com a consciência de que no deserto a gente só faz poço cavando com louvor e gratidão. Repita comigo isto. No deserto a gente só faz poço cavando com louvor e gratidão. Mais uma vez. No deserto a gente só faz poço cavando com louvor e gratidão. Muitos de nós nos acostumamos a termos ajuda sempre de pessoas, e é natural. Alguém mais sábio, alguém mais maduro, alguém mais experiente, alguém mais enraizado na fé, alguém com mais consciência, alguém com mais história, alguém com dons indicativamente específicos de uma certa liderança, visibilidade que produz encaminhamento. Tudo isso é normal, mas tudo isso tem um tempo. Todo Moisés morre. Todo ser tirado das águas pode tropeçar nas águas. Nenhum de nós é chamado para ficarmos dependendo de um único, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e também porque Jesus nos disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e também já dissera. Porque todo aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu não estou dizendo isso para desagregar-nos. Não estou dizendo isso para gerar um espírito de individualidade autônoma e distante entre nós. Ao contrário, tanto mais quanto nós tenhamos prazer em nos ajuntarmos, em nos reunirmos, tanto mais também devemos desenvolver a consciência de que nós nos reunimos não por causa da nossa necessidade essencial, seja da reunião, ou seja daquele que nela a preside ou nela fala. Porque, do contrário, a convergência de todas as coisas para um só se torna esmagador, se torna tentador, se torna enfraquecedor, se torna destruidor para aquele que seja o objeto de todas essas tais convergências. Quando, de fato, nós já entramos numa era onde nenhum ser humano é chafariz de todos os demais, onde nenhum Moisés, de tanto que serviu, se canse de servir e peque no ato de servir.
Nós já entramos num tempo e numa era onde está dito que cada um daqueles que crê em Jesus, segundo a Escritura, do seu interior fluirá o poço, a fonte das águas da vida. Agora, eu sei que é muito difícil a gente aprender isso na hora do deserto, do desertão da vida. Como eu sei que há pessoas aqui atravessando um deserto horrível. Gente carregando uma espada na cabeça, uma sentença perigosa de doenças sérias em si, na família. Tem alguns aqui que vivem rotinas de sobrevivência difíceis, pesadas, que a maioria entre nós não suportaria enfrentar com tanto carinho nem bom humor. Tem alguns aqui que voltam para casas muito boas e confortáveis, mas há outros que voltam para lugares pequenos, para cortiços praticamente, para lugares sem conforto nenhum, onde o nosso suposto calor deste lugar se torna ar-condicionado se comparado ao teto baixo, ao telhado baixo de amianto, rescindindo um calor horrível sobre as suas moleiras. Alguns aqui que voltam para casa e abrem uma geladeira cheia, outros que voltam e tem um minibar vazio em casa. Há uns que voltam para um abraço, para aconchego, para beijo, para carinho, para dormirem numa cama onde há um companheiro ou uma companheira amorosos. Outros voltam para um quarto onde há um companheiro ou uma companheira hostis. Alguns voltam para o aconchego de uma família, outros voltam para uma situação de solidão, de solitude, de ouvirem os seus próprios pensamentos de maneira gritada, de tão silenciosa que é a noite deles. Tem muita gente que sai daqui e vai para um oásis. Mas tem uma grande maioria que sai daqui e continua andando no deserto. Pessoas para as quais o oásis é aqui. E aí, meu irmão, minha irmã, eu não posso ir com você. E mesmo que eu pudesse, eu correria a sina, o risco de que o meu nome, que já é Caio, cumprisse veementemente o meu próprio nome como uma sina, e eu caísse, e caísse, e caísse. Porque eu sou só um homenzinho de nada. A lição à qual nós estamos sendo introduzidos desde julho deste ano, na nossa quinta etapa existencial nesses 7 anos do caminho da graça, nós entramos numa quinta era aqui entre nós. E que hoje eu anuncio explicitamente a vocês, com essa divisão de grupos, de diaconias, de ministérios, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando me desmoseificar para a consciência de vocês, não porque eu e minha mulher estejamos pretendendo nos retirar para lugar nenhum. Se for da vontade de Deus, eu pretendo morrer em Brasília. Mas eu espero que muito antes que esses dias cheguem para a minha vida, eu tenha a alegria de poder olhar e de ver que os príncipes do povo todos se reuniram. E que o povo todo aprendeu a se reunir. E que todo o povo de Deus aprendeu a cantar juntos. Brota ao poço, entoai-lhe cânticos, brota ao poço e entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes do povo abriram, que os nobres do povo com seus cetros abriram. Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, que cada um aprendeu
pela fé, a abrir com canções, com poesia, com louvor, com essa fé que faz um cetro sair da nossa boca, das palavras da positividade, do nosso ser grato e confiante na providência de Deus, que por tal cetro de palavra e de fé, de alegria, de gratidão e de confiança, cada um de nós aprenda a cantar para os céus, fazendo uma poesia que rasgue o chão. E que do chão da nossa vida, conforme a nossa necessidade, brote o poço da misericórdia de Deus, bem diante de nós, em nome de Jesus. A minha oração é esta, que o Espírito Santo nos mostre essa visão, que o Espírito Santo nos internalize essa mensagem, essa palavra, essa imagem, essa certeza, essa profecia, essa consciência. De cada um de nós está aprendendo, pode aprender hoje, pode começar a exercitar agora, quando o povo está reunido, a entender que no deserto a gente só abre poços quando a gente os cava com louvor, com gratidão, com confiança desamargurada, com a alma cheia de poesia aos céus, em nome do Senhor Jesus. Era só isso que eu tinha para dizer hoje à noite. Estou falando sério. Estão querendo alguma coisa a mais? Pelo amor de Deus. Agora brota ao poço, entoai-lhe cânticos. Você vai voltar para o seu deserto, meu irmão, vá cantando. E não fique só cantando para dentro, não. Tenha coragem de cantar para fora também. Nós ficamos muito politicamente corretos. A gente teve uma overdose de gospel, de música tão perversa que hoje em dia a gente acha que é até um mico cantar. Vamos parar com isso. Louve na mente, louve com a boca, louve no coração, louve com atitudes, louve com pensamentos. Brota o poço, entoai-lhe cânticos, brota o poço. Reúna-se com os irmãos e juntos digam brota ó poço, e entoai-lhe cânticos, brota ó poço. Nós vamos cavar poços com as nossas canções. Nós vamos cavar poços com as nossas confissões. Nós vamos cavar poços com a nossa adoração. Nós vamos cavar poços com a nossa alegria prévia. Nós vamos cavar poços no auge da seca. Nós vamos cavar poços quando não haja nuvens de chuva, só essas nuvens meio apocalípticas, como essa que Adriana e eu vimos hoje encobrindo um sol tão lindo e avermelhado, mas que estava avermelhado pela tintura da poeira de nuvens secas diante de nós. Nós vamos aprender em todas as circunstâncias da nossa vida. E a vida é cheia de fartura de circunstâncias. Aprendemos a cavar poços com cânticos, com louvor, com alegria, com gratidão, com confiança, com fé, sem ansiedade, com uma boa atitude, com positividade, com alegria, sem nos isolarmos e continuando a nos reunir com os irmãos. Sabendo que eu individualmente cavarei os meus poços e sabendo que nós, conjunto e coletivamente, nos reuniremos também
para cantar aos céus, olhando para o chão da realidade, e juntos abrirmos poços de louvor, que vão descedentar as sedes de todos nós em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. E agora eu quero convidar você, se você está atravessando aquele desertão, e você sabe que também chegou a hora de você aprender essa lição, de não depender mais de Moisés, de aprender a depender de Deus, de entender de uma vez para sempre que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque Ele mesmo disse: tenho sede, porque Ele mesmo nos ensinou a cavar poços com louvor, como se diz que depois de anunciada a sua traição, Ele cantou um hino e foi para o jardim do Getsêmani para ser manietado e levado para a morte. É o único lugar onde explicitamente se diz que Jesus cantou. Nas horas anteriores a ser preso, Ele enfrenta o julgamento com uma canção. Se você está andando nesse desertão de doença física, de escassez financeira, de avidez afetiva, você sabe qual é o seu chão. Mas se você quer mudar o paradigma e parar de se queixar, de se amargurar, de dizer: cadê Moisés, cadê fulano, cadê Beltrano, você mesmo decidir que você será agente dessa escavação. Você com a sua boca, você com seu louvor, você com a sua fé, você com a sua confiança, você transformando lamúrias em poesias, em rimas, você não mais se entregando à pressão das dores nem dos humores, mas você mesmo molhando o chão onde você pisa com suas lágrimas enquanto canta com gratidão. Brota, ó poço, eu estou cantando para a terra, terra, obedece à voz do meu louvor, vira água em nome do Senhor. Brota ao poço, entoai-lhe cânticos, cantai ao poço que vem, cantai a água que vem, cantai a solução que já chega. Fazei poesias antecipadas ao poço que já é pela fé. Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Se você quer orar, eu peço que você dê um passo de fé e venha até aqui à frente, juntinho desse palco e pertinho de mim, para nós orarmos juntos. E você vai orar por você. Você vai falar com o seu chão, com o seu poço. Chegue bem juntinho aqui, bem juntinho. É com você. Fale você com o seu chão. Cantai ao poço, que ainda não existe, mas que vai ser construído em louvor, em fé, em confiança, em adoração. Brota, ó poço, nós cantamos a tua canção. Brota o poço, brota diante de mim. Brota o poço, brota
brota o poço, brota diante de mim. Brota o poço, brota o poço, brota diante de mim. Brota o poço, brota o poço, brota diante de mim. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Brota o poço, brota o poço, brota o poço, brota diante de mim. Todos juntos. Brota o poço, brota o poço, brota diante de mim. Mais uma vez. Brota o poço, brota o poço, brota diante de mim. Brota o poço, brota o poço, brota diante de mim. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos pegar nas mãos uns dos outros. E agora pensem qual é o poço que tem que ser aberto. O seu poço. Qual é o seu poço personalizado? Pense. E faça o seu pensamento voar pela fé para o trono da graça do Deus eterno. Não tem que atravessar o cosmos. É só um movimento que vai da boca ao coração. Confessa com a boca e crê no coração. E tudo chega diante do trono da graça. Dê nome ao seu poço particular. O nome deste aqui é poço, porque cada um sabe o nome do seu. E agora com fé, confesse com a boca e creia com o coração. Repita comigo. Brota, ó poço, dá a água da minha necessidade. Brota, ó poço, eu louvo ao Senhor, porque para mim tu já és realidade. Em nome de Jesus. Vamos cantar juntos de novo, com todo o coração. Brota o poço, brota o poço, brota diante de mim. Brota o poço, brota o poço, brota diante de mim. Brota o poço, brota o poço, brota
diante de mim. Brota ao poço, brota ao poço, brota diante de mim. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Brota ao poço, brota ao poço, brota diante de mim. Brota ao poço, brota ao poço, brota diante de mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que a graça sempre viva e renovada de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o Cordeiro que é nosso, nosso irmão mais velho, primogênito de entre os muitos irmãos, nosso sumo sacerdote compadecido de nossas fraquezas, que essa graça seja sobre todos nós e que o poder do Espírito Santo, a consolação, a alegria, a fé, o fruto, os dons e o poder do Espírito Eterno sejam sobre nós e sobre todos aqueles que são povo de Deus em qualquer lugar do planeta Terra, em nome do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.